Olá, seja bem-vindo à nona aula dos Estudos dos Mistérios na Escola de Melquisedeque. Eu sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre o funcionamento das pirâmides na Terra através dos 7 princípios herméticos de Thoth e falando sobre a evolução do homem nesta transição planetária. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os gigantes, como foram mencionados na Bíblia, quem eles eram e que os gigantes irão retornar. Então, eu vou trazendo explicações científicas sobre o crescimento físico do homem dentro do cinturão de Fóton. Então, quem eram os gigantes mencionados na Bíblia, né? Este mistério, e por que imagens de arqueologias mostram os homens grandes, homens pequenos, né? Durante a história da Suméria. E quem eram esses homens grandes, né? Os que estavam mencionados na Bíblia. E eu vou falar, então fique até o final, porque hoje eu estou trazendo uma mensagem muito importante, que até agora ainda não revelei para vocês. Então foi assim, em 2013, em 2012 eu lancei o livro A Ciência que Foi Ocultada, né? Que são os conhecimentos científicos de Thoth e os conhecimentos científicos de Cleópatra. Mas na atualidade, eu, uma consciência pleiadiana, eu reencarnei em várias fases nesta história aqui da humanidade e tive muitas vezes reencontro com Thoth, com a divindade chamada de Deus, e nesta em que ele era um homem. E quais foram as fases que eu tive esse encontro com ele? E hoje, nesta minha vida aqui, encarnada neste corpo físico, como Fátima Zanetti, tendo esta consciência de que sou uma pleiadiana, mas buscando resposta para as informações que são passadas através dos meus amigos extras, né? E toda uma equipe espiritual que me dá todo um amparo. Entre eles tem Thoth, tá? Thoth, então eu trago mensagens de Thoth, que de agora em diante eu estarei mencionando que eu sou uma portadora de mensagem de Thoth para a humanidade. São os projetos tecnológicos que foram usados em Atlântida e ajudou na passagem deles pelo cinturão de Fóton. Então, o que acontece? Está mencionado na Bíblia, nos Hebreus, na Bíblia hebraica, que existe um tempo de 2.260 anos entre Adão, a criação de Adão, e Noé. Então, nesta parte, falta um elo de ligação entre a ciência e a espiritualidade sobre o que ocorreu nesta fase. Então, esta história que está na Bíblia, que é de 2.260 anos, está relacionado ao calendário maias, sobre a transição planetária. Isso porque no calendário dos astecas, né, uns falam maia, outros falam asteca, eles falam de um tempo de 2.160 anos. Então existe uma diferença no tempo de 100 anos, mas estão falando da mesma coisa. Então esta junção que está escrito na Bíblia, que eu encontrei bem na parte, numa página, na parte de baixo da Bíblia, bem pequenininho, e que está escrito lá, que entre o tempo de Adão
e até Noé foram-se um tempo de 2.260 anos. E ali existiram-se seres gigantes. E quem eram esses seres gigantes, né? E como que ocorre esta evolução? Então, em 2013, eu passei por vários lugares levando mensagem de Thoth sobre a evolução do homem. Mencionei em livros, me acolheram, pegaram todas as informações possíveis e imagináveis, porque eu sou uma mensageira das informações de Thoth. Então, por isso que eu trago as recordações das minhas vidas passadas e os conhecimentos que foram passados para mim. Porque quando eu desenhei meu primeiro gráfico radiônico, que esse gráfico foi usado pelos povos de Atlântida, pelos povos da Suméria, né? Então, no Egito também, e a ligação que tem com as pirâmides, quando eu olhei pela primeira vez este gráfico, eu entendi como que as pirâmides funcionavam. Olhei no 7 princípio hermético de Thoth, entendi o funcionamento também das pirâmides. E aí, também o que existe na base das pirâmides, né, na planície de Gizé, os conhecimentos sobre a pirâmide escalonada, a pirâmide Sagara, porque eu já mencionei em outros vídeos que eu já estive com a Imhotep e participei daquela construção. E hoje eu vou trazendo informações, mas são informações que eu canalizo, informações que eu recordo das minhas vidas passadas sobre a evolução do homem. E já tentei passar as informações de como que ocorre a evolução, mas está bem difícil de entenderem de o que os homens hoje, né, estão usando. Não está faltando um código. E quem estiver ouvindo e sabe quem eu sou e sabe do que se trata o que eu estou falando, então eu tento passar as informações sobre as tecnologias que foram usadas e que existe um sistema ainda faltando e que Thoth passou para mim. Então eu estou tentando entregar todo este conhecimentos que Thoth passou para mim nas minhas canalizações para avisar sobre a evolução do homem. Não só do homem, como também da mulher. Olhando o calendário egípcio, eu entendi como que ocorre todos aqueles rituais e o que se usavam no passado, né? Então ali existe um sistema, um funcionamento, todo um projeto, como que ocorre a evolução do homem e da mulher e o que eles usavam em Dendera. E o que foi usado por Cleópatra também. Então, muitos conhecimentos eu tento passar as informações, recado, mensagem de Thoth, mas está difícil, porque como uma mulher trazer todas as informações, né? Mas o que não podem esquecer, que está lá no 7 princípio hermético, que um dia o espírito pode se reencarnar, porque espírito não tem sexo, não tem nome. Um dia pode ser, o gênero pode ser homem, em outras vidas pode ser mulher. E assim, eu fui recordando de muitas histórias minhas, até também a chegar na ocorrência que o que aconteceu foi uma outra reencarnação de Thoth na história da humanidade, que é sobre a história de Moisés.
como é que Moisés saiu do Egito, né? Como é que o povo de Deus houve a libertação do povo de Deus? Como que ocorreu a morte do filho de Ramsés II? O que existiu em Monte Sinai? Como que aconteceu a abertura do mar morto e a história de Sodoma e Gomorra? Então, isso eu vou passar na próxima aula, tá? Os conhecimentos, tudo que foi as minhas recordações, e o que existiu lá. Estão falando com meus amigos na planície de Zé, tá bom? Que eu tenho meus amigos que me acompanham, eu não posso deixar de falar deles, que eles estão sempre comigo e me apoiando neste projeto maravilhoso para ajudar a humanidade, tá? E todas as mensagens que eles estão passando para mim. E às vezes eu fico aqui ouvindo o que eles querem que eu fale. e é muito gostoso, sabe, ter eles comigo aqui. O que tem lá na planície de Gizé. Tá bom, uma outra hora eu vou falar da planície de Gizé, todas as construções que estão lá embaixo. Mas por enquanto nós vamos pedacinho por pedacinho, tá? Eu vou falando sobre a história de Moisés, como que saíram do Egito e falando sobre as tecnologias. Então eu estou aqui neste planeta há muito tempo, reencarnada aqui, encarnada, e já passei, às vezes eu escuto deles falarem assim, o capitão, o comandante, o general, sabe? Porque eu passei na história por muitas guerras, então eu participei de táticas de guerras, então aonde eu vou estar trazendo informações sobre o Moisés, sobre a libertação do povo, qual foi a estratégia dentro de uma guerra para a libertação do povo de Deus, em que Tote, né, participava aí, e tem os Montes Sinai aí, que eu vou estar passando para vocês, tá? Com meus amigos aqui, buzinando no meu ouvido, falando um monte de coisa para mim contar, mas eu tenho que ir contando devagarzinho, que hoje foi uma surpresa, eu tenho que revelar para você que eu trago as mensagens de Tote, tá? Eu nem imaginava isso, porque eu estava estudando sobre o átomo, como que ocorre a evolução do homem dentro do cinturão de fóton. Então, eu vou passar assim um pouquinho que Niels Bohr, né? Ele falou sobre um grande salto quântico que ocorre com o átomo, quando o átomo recebe o fóton, recebe uma carga elétrica, o eletromagnetismo, e como que tudo isso consegue mudar toda uma reação química dentro do cinturão de fóton. Então, por eu não ter conhecimentos de física, mas eu não esqueço até hoje que quando eu fiz a minha primeira prova de física na escola, né? Hoje mudou todos os nomes, e no meu tempo era o primeiro colegial, hoje eu já nem sei, que afinal das contas já estou com 60 anos e já nem sei mais como que estão os estudos. E eu tive que ir buscar informações. Imagina assim, falar um pouquinho da minha infância. Quando eu fiz a minha primeira prova de física, que é exata, aí a professora gritou, Fátima, eu falei, oi. Ela falou assim, você tirou 10. Eu fiz, como? Ela falou, você tirou 10 em física. E hoje eu tenho que pegar e começar. Então, o que os cientistas falam, eu entendo, mas eu não tenho os cálculos, a matemática, mas eu entendo tudo que eles estão falando. Então, quando eu fiquei sabendo sobre a evolução do homem dentro do cinturão de fóton, que foi em 2009, eu chorei muito, porque eu via como é que ocorria todo o processo evolutivo da raça humana dentro de um cinturão de fóton. Aí, quem eram os gigantes, né?
Os gigantes eram povos de Atlântida que passaram por um processo de inversão de polaridade e houve o crescimento estrutural e físico deles. Então, dentro do cinturão de Fóton é que houve o crescimento. E a passagem do povo de Atlântida, não só o povo de Atlântida, tá? Mas de vários continentes que passaram por este processo, que sobreviveu, né? Os sobreviventes do planeta Terra passando pelo cinturão de Fóton. Também que existe catalogados trabalhos arqueológicos que encontram seres gigantes enterrados, né? Desenhos de arqueologias falando sobre os povos da Suméria. Então, eles são os povos gigantes, tá? Então, vamos assim. Você vai retirar nomes, porque o espírito está neste corpo físico. O espírito está aqui, mas ele não tem nome. Então, analisa bem. Para que o espírito evolua, ele tem que estar dentro de uma estrutura aqui neste planeta Terra. Então, o corpo físico, ele vai haver uma mudança na sua estrutura física, mental e espiritual. Porque o espírito está nesta matéria, neste planeta e passando por um sistema de transição planetária, entrando em outro quadrante da Via Láctea. Nossa! Então, risca todos os nomes. Se você começar a tirar os nomes de identificação e colocar um ser, uma estrutura física, assim como fizeram em laboratórios este corpo físico, tá? Geneticamente. Então, esse corpo físico não tinha nome, mas para nascer, o espírito encarnar ou reencarnar, estar aqui neste planeta, tem que se colocar um nome, tá? Então, os povos que vocês têm aí de arqueologia, que vocês podem procurar na internet, que vocês vão encontrar muitos, são seres humanos. Somos nós, seres humanos, passando por uma transição planetária. Mas eu tentei muitas vezes, através do meu primeiro livro, A Ciência que Foi Ocultada, que foi este aqui, A Ciência que Foi Ocultada, onde eu falo sobre o crescimento estrutural e físico, mas não com tanta informação científica, mas aqui eu falo e quem sabe do que eu estou falando, a mensagem que eu estou trazendo de Tote, quem sabe do que eu estou falando, assustaram. Porque não querem que eu fale. Não querem que eu passe essa mensagem de Tote, tá? Então, eu escrevi o segundo livro, A Criação da Vida em 24 Horas sobre uma Roda da Vida. Que é a roda do Sansara, a criação da vida, 24 horas, como que ocorrem as reações biológicas e contando a história da humanidade. Então, esse livro está esgotado, infelizmente. Felizmente e infelizmente. Então, já que o livro está esgotado, eu vou contando aqui nos vídeos o que contém no livro, tá? Então, os seres gigantes somos nós mesmos. Porque tem uma pesquisa que eu encontrei na internet em que houve um trabalho científico em que faz o uso de fóton, porque as nossas células, né, o nosso DNA, ele se movimenta de acordo com o núcleo da Terra, à esquerda, e emite fótons, luzes. Então teve um pesquisador que ele fez um trabalho e conseguiu fazer com que uma árvore ficasse
gigante pelo tamanho que ela era, aumentou o seu tamanho por causa que ele acelerou o processo das reações químicas, as reações bioquímicas. O coelho ficou gigante, mas só que foi bloqueado. Então, sim, nós somos os seres gigantes que iremos retornar, mas dentro de um cinturão de foto. O livro A Criação da Vida em 24 Horas, que esgotou, tinha todos os detalhes científicos e até da medicina chinesa. Porque vocês sabem que os pleiadianos trouxe os conhecimentos que hoje os chineses estão aí, né? Que os pleiadianos reencarnados também encarnaram e trazendo informações há 6.000 anos sobre a medicina chinesa. E aí, como eu fiz o curso de acupuntura, eu sei como é que funcionam os meridianos, mas analisando os meridianos dentro da ciência quântica, os meridianos são fótons, energia que o nosso código genético produz ligado a cada órgão. E como é que ocorre uma modificação toda numa estrutura, analisando dentro da medicina chinesa. Não sei se você conhece medicina chinesa, mas se você entrar na internet, procura lá. Procura meridiano dos rins. O meridiano do rim, ele tem bem na sola do pé, o R1. É uma linha de energia que conecta com o órgão rim. Ele vai atuar na linha de energia e conectar com o nosso umbigo, fazer conexões com todos os órgãos, gônadas, trabalhar a nossa suprarrenal. Ele vai estar conectando também com a medula, com o líquor cefalorraquidiano, trabalhando o nosso cérebro, aumentando a estrutura física, porque vai trabalhar também toda a parte hormonal. Isso eu detalhei cientificamente, passo a passo, o crescimento estrutural e físico do homem. Falando só do povo de Atlântida. Então, por que os gigantes irão retornar? Porque o nosso código genético, que é dos povos de Atlântida, que foi produzido em laboratório, nós somos seres que modificamos a nossa estrutura molecular quando entramos dentro de um cinturão de fóton. Mas quais são as consequências? Então, é sobre este assunto que é tão delicado que a humanidade tinha que ser preparada. É esta uma das mensagens de Tote, que quando eu falei que eu sou portadora da mensagem de Tote, as portas se abriram. Quando pegaram partes do meu conhecimento, se fecharam. Mas, graças a Deus, vamos lá, né? Graças a toda a equipe espiritual que tem agora esta oportunidade através de vídeos pelo YouTube falando sobre este processo. Agora, você imagina quando em uma reunião muito importante eu falei que Adão era hermafrodita? Pois é, era mulher. Então, no livro eu expliquei sobre o crescimento estrutural e físico, modificação da estrutura hormonal, do sistema hormonal da mulher. A história de Noé, sobre a Arca de Noé, em que transportava seres geneticamente modificados, porque numa transição planetária em que ocorre um crescimento estrutural e físico, existe o processo em que as mulheres não ficam férteis, porque ela começa a produzir muito mais testosterona dentro de um tempo de 2.260 anos, como catalogado na Bíblia. Este tempo modifica toda a estrutura física de uma mulher. Então, são muitas histórias que, se for olhar dentro do âmbito, do estudo da genética e da
da modificação de um grande salto quântico que ocorre quando o fóton atinge uma célula, o código genético, então a história se torna muito mais científica sobre a evolução e a história que está na Bíblia, cortada em pedaços. Mas eu falei um pouquinho sobre a medicina chinesa, né? Então, para uma outra informação, se você quer assim saber sobre a unidade de uma emissão fotônica, procure os estudos, pesquisas, grandes cientistas, chama unidade de emissão fotônica. E escreve junto, assim, todo corpo, 3 pontos, enche o ar circunvizinho de imagens infinitas de si mesmo. Essa mensagem era de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tinha já todo este conhecimento sobre ciência quântica, em que nossas células conseguem expandir dentro de um campo, né, dentro de uma sala, ou em várias dimensões, em vários quadrantes, e onde ele buscava informações para fazer as suas obras maravilhosas. Isso ele nasceu em dia 15 de 13 de 1452, tá? Então, se você entrar lá no meu site, institutofatimazanetti.com, você vai ver quantas informações que foi passadas, mensagens de Thoth e tecnologias que estão lá, que foram usadas em Atlântida, né? Isso todo ano, para ajudar neste processo, que é o que eles estão pedindo para fazer, para doar. Também tem o meu e-mail, institutofatimazanetti@hotmail.com. O site, que eu já falei, que é o institutofatimazanetti.com, tem o canal da unificação, o canal é no Instagram, no Telegram, desculpa, gente. Tem o grupo no Telegram, que é Estudo dos Mistérios. O canal é a Unificação das Terapias Vibracionais. Dá um like lá, sabe? Nos vídeos, e que assim, todos os vídeos que eu for postando, você vai receber as informações. E curte lá meus vídeos, que todas as informações que estão ali, como eu não tinha revelado ainda em nenhum outro, são mensagens de Thoth. Então eu sou uma portadora da mensagem de Thoth sobre o funcionamento das pirâmides para esta transição planetária, onde ocorre a evolução estrutural e física dos homens, dos seres humanos, criados geneticamente para este planeta. Eu sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana. Seja bem-vindo aos estudos dos mistérios na escola de Melquisedeque. Gratidão imensa e muita surpresa para a próxima aula 10, onde vamos falar sobre a libertação do povo judeu do Egito, onde Thoth esteve lá, tá? E muitas graças. Olha, primeira vez, muitas graças. Nossa, alguém está falando por mim. Muitas graças, gratidão. Até a próxima 10ª aula.